Olá a todos que estão assistindo, meu nome é Victor Hugo Negrisoli, sou um graduando de Ciência da Computação pelo Centro Universitário Filadélfia, Unifil, e esse vídeo aqui faz parte do nosso projeto de engenharia de software, que seria o projeto de um e-commerce de hardware chamado Hardware C, e primeiramente nós iremos mostrar todos os diagramas OML, e o primeiro que a gente vai mostrar será o de caso de uso, que seria esse diagrama aqui. Vou mostrar como que é feita a construção desse diagrama, né? Toda a questão da rastreabilidade dentro da OML em todos os padrões. Eu criei um arquivo novo chamado Aula Engenharia de Software. O software que nós estamos utilizando é o Rational Rose, que é o da IBM. Ele é um dos melhores assim, na questão de UML mesmo. Ele já cria essa separação em pastas aqui para gente, que é um padrão da UML para dividir toda a questão de casos de uso de sistema, toda a questão de classes, de interfaces e a questão dos diagramas de componente e implantação. Os casos de uso a gente vai representar como os requisitos funcionais do sistema. A gente vai ter, então, dentro de Use Case View, que seria a visão dos casos de uso, aqui nós temos o main, e o main ele vai levar a gente para o Global View of Actors and Use Cases, que seria a visão global de todo o nosso diagrama, com todas as ligações de qual ator faz parte de cada caso de uso. Vamos lá então. Primeiramente, vamos começar criando os atores do nosso sistema. Como é um e-commerce, então nós vamos ter basicamente aí três atores. Um e-commerce, uma loja virtual, né? Nós teremos um cliente, nós teremos um funcionário responsável pelo controle de todos os produtos, das finanças fiscais e também das trocas, e teremos aí o fornecedor, né? O fornecedor é o cara que vai fornecer nosso produto. Então vamos começar criando esses atores. Então, como eles são atores do sistema, a gente vai colocar sempre uma padronização. System Actor, o nome do ator. Então a gente coloca um SA no nome. A gente pode apagar esse aqui que está aqui, que não faz parte do nosso sistema aqui. Vamos vir aqui em Use Case Model, em Actors, a gente vai criar novo ator. Vamos colocar aqui SA cliente, seria o nosso ator de sistema cliente. Nós podemos colocar ele também, então, o fornecedor. Opa! E nós também vamos criar aqui o nosso funcionário. Beleza, então. Os atores estão criados, daí agora vem a parte mais complexa que tem que ser feita corretamente, senão todo o resto dos seus diagramas, todos os outros terão erros. Porque o diagrama de caso de uso, ele é o requisito funcional, ele que vai ditar o que vai estar de fato acontecendo, e não como está acontecendo. Essa é a diferença do caso de uso para os demais diagramas, né? E aqui a gente tem que fazer da maneira mais correta possível. O padrão que a gente usa aqui no ML, a gente vai criar um novo pacote. A gente vai digitar SUC de System Use Case e o nome do caso de uso. Vamos começar aqui então com o cliente, mais básico. A gente vai ter o registrar cliente. Dentro de cada pacote, nós teremos que colocar uma visão. Aqui a gente tem a visão global, né? A gente tem que ter uma visão local para cada caso de uso. Essa visão local a gente vai vai fazer todo o relacionamento de qual ator faz parte de cada caso de uso. Para isso, a gente tem primeiro que criar o caso de uso em si. Vou colocar aqui, registrar cliente. Abaixo disso, nós criaremos então a nossa visão local, que seria um diagrama de caso de uso. Só que esse diagrama ele é só local para esse caso de uso. Então, visão local do caso de uso, suc registrar cliente. Entrando aqui então, a gente pode arrastar esse caso de uso daqui que a gente criou. Ele já está fazendo parte aqui da nossa visão local. E a gente pode puxar qual ator que está fazendo parte desse sistema, né? Então, quem é que vai registrar o cliente? É o próprio cliente, né? Então, aqui a gente vai ter que usar uma associação unidirecional, porque é especificamente o cliente que vai interagir com esse caso de uso. Essa interação aqui, beleza, a gente já vai setar isso aqui, já tem uma rastreabilidade. Qualquer operação futura que nós formos fazer, essa rastreabilidade está ligada. Se você for utilizar o caso de uso, já vai estar lá setado. Quem realiza é o cliente. Vamos fazer isso aqui para mais alguns casos de uso. Eu não farei todos aqui com vocês para não ficar muito extenso, mas eu vou fazer os mais importantes. Vamos lá então para o próximo, olha. Vamos colocar aqui a emissão da nota fiscal, né? Vamos lá, vamos criar um novo pacote. Emissão, nota fiscal. Depois nós faremos também mais um que é importante. A emissão da nota fiscal, então, vamos criar aqui o caso de uso.
Se você levar em consideração que a emissão de nota fiscal pode ser feita por três atores diferentes, o cliente ele vai conseguir solicitar essa emissão de nota fiscal, o funcionário vai ser o responsável por emitir a nota, né, por receber essa solicitação e emitir, e o fornecedor também pode emitir uma nota ou solicitar uma nota fiscal. Então, nós temos aí três atores interagindo com o mesmo caso de uso. Vamos criar aqui então a visão local dele. Visão local, caso de uso. Não precisam ser nomes tão grandes assim, a gente coloca mais por padronização mesmo, para ficar mais fácil, mais organizado. Aqui nós temos os três atores interagindo com o sistema. Então vamos colocar uma associação unidirecional para cada um. E mais para frente nós iremos ver como que isso vai funcionar na prática lá no nosso diagrama final, né? Agora vamos fazer mais um, que seria o da configuração de conta. A configuração de conta, que é feita pelo caso de uso do cliente, porém, essa configuração ela não é algo específico, não é uma coisa obrigatória. É um fluxo alternativo, basicamente. O cliente ele pode se registrar, entrar na sua conta normalmente, ou se ele quiser também, caso algo dê errado, ele pode também configurar a conta dele, ele pode mudar caso ele queira. Então, esse caso de uso ele vai ter um tratamento diferente, porque ele não vai ser feito diretamente pelo cliente, pelo ator, né? Ele vai ser uma extensão do registrar cliente, por causa que no registrar cliente a gente já tem aí incluído toda a questão de cadastro, inserção, alteração do cliente, e a configuração da conta vai ser apenas uma extensão, ou seja, a gente vai utilizar a atribuição de extends. Vamos criar aqui então o caso de uso. Daí aqui a gente vai criar a visão local dele. Criando então aqui a visão local dele. Nessa visão local, então, nós temos então a configuração da conta, tranquilo? E ele vai estender qual caso de uso? Ele vai estender o caso de uso do registro do cliente, certo? Então aqui, olha, a gente vai definir esse tipo de relacionamento para ele. Seria um relacionamento de dependência. Ele depende desse caso de uso para ocorrer, só que não necessariamente é obrigatório, entendeu? Aqui então a gente vai colocar o estereótipo dele. Ele vai ser extend. Está estendendo desse caso de uso aqui. Tranquilo? Agora a gente vai fazer o resto para os demais casos de uso do nosso sistema. E assim que estiver pronto, eu já vou mostrar aqui para vocês e a gente vê como que fica a visão final. Bom, então, pessoal, aqui nós temos todos os casos de uso criados. Todas as ligações foram feitas. Agora a gente vai vir aqui na visão global dos casos de uso e atores. Aqui a gente pode simplesmente colocar os atores aqui do sistema. Vamos arrastar o cliente, fornecedor, o funcionário. Pode colocar meio separado aqui. Então, agora a gente vai vir em cada caso de uso e a gente vai colocar ele aqui. Puxar direto, né? Ó, catalogar produto do fornecedor. Já veio com a rastreabilidade dele, porque ele já está relacionado aqui com o fornecedor. Comprar produto também. É o cliente que executa. Fazer certo aqui. Agora a gente vai colocar a configuração da conta. Primeiro a gente tem que colocar o registro do cliente. Uma coisa que eu não falei, é sempre bom que seja um verbo para definir esse caso de uso, que esteja sempre no imperativo. Então, ó, registrar cliente. Aqui no caso teria que ser emitir, né? SUC emitir nota fiscal. A emissão da nota fiscal, realizada pelos três casos de uso, pelos três atores. Vamos lá, então. A gente já setou então aqui o registro. Vamos colocar a configuração da conta. Ela é uma extensão do registro do cliente, lembra? Então vamos lá. Registro de cliente, registrar o fornecedor. E aqui nós temos o registro do funcionário e a troca do produto, que também é feita diretamente pelo funcionário, né? Esse é o nosso diagrama de caso de uso completo. E o próximo diagrama que nós começaremos agora é o diagrama de classes.
Então, a gente vai ter que definir toda a realização de caso de uso. Qual classe vai pertencer a qual caso de uso. Continuando então agora, nós iremos começar a desenvolver o nosso diagrama de classe. Um dos diagramas também que é mais importante, aqui a gente vai mostrar todo o comportamento do sistema. Essa aqui já faz parte dos requisitos não funcionais do sistema, né? Mas muito importante também aqui, a gente vai ver como que o sistema vai funcionar na parte lógica dele, né? Todas as classes, todos os métodos, todos os atributos. Então, vamos lá. Para começar esse diagrama, nós temos que primeiro fazer toda a rastreabilidade do caso de uso. A gente tem que falar qual classe vai estar em qual caso de uso, porque um caso de uso pode ter várias classes, mas cada classe precisa pertencer a um caso de uso especificamente. Então, nós iremos fazer a realização desses casos de uso. A gente vai falar, ó, essa classe possui um caso de uso de realização de um caso de uso que a gente já tem no nosso sistema. Vamos lá, então. A gente agora vai sair desse pacote principal aqui chamado Use Case View e a gente vai no Logical View, aqui é a visão lógica do nosso sistema. Aqui a gente vai na pasta Design Model, que aqui vai ter o modelo de design do nosso diagrama de classe, né? Então a gente vai ter essa pasta aqui, olha, Use Case Realizations, que seriam as realizações dos casos de uso. Vamos começar então pelo cliente, né? Vamos pegar aqui, olha, comprar produto. Podemos pegar primeiro por ele aí mesmo. Vamos criar um novo pacote. Vamos colocar aqui RSUC. R seria de Realize System Use Case, comprar produto. Aqui a gente vai criar um novo diagrama de classe. Esse diagrama vai ser local também, que a gente vai chamar de realização, no caso de uso, SUC comprar produto. Que ele está realizando aquele caso de uso que está lá no Use Case View, porque vai ser sempre importante a gente deixar ele aberto aqui para a gente. Agora vai ficar um pouquinho mais extenso aqui a árvore de pastas que a gente tem no nosso UML, porém é só você ir seguindo certinho que a gente não se perde não. Vamos abrir aqui então. A gente vai criar esse cara aqui, olha, Use Case Realization. Você pode setar ele aqui. O nome dele a gente pode colocar como RSUC, comprar produto. E a gente vai pegar esse caso de uso aqui em cima no nosso comprar produto. A gente vai trazer para cá. Agora a gente vai falar o seguinte, a gente vai usar uma nova seta. A gente estava usando antes dependência e associação unidirecional. A gente vai começar a trabalhar agora com algumas outras, que seria a generalização e o realize, que seria a realização também. Então a gente vai falar que esse caso de uso, esse RSUC está realizando esse SUC. Entendeu? Agora aqui a gente já setou a rastreabilidade. A gente está falando que qualquer classe relacionada a esse caso de uso de realização está diretamente ligado a esse aqui. Agora a gente pode criar algo chamado VOPC, que a gente chama na UML. Aqui dentro a gente vai criar um novo diagrama de classe. Vamos chamar de VOPC. O que significa? Significa View of Participating Class, ou visão das classes participantes. Aqui nós iremos definir todas as classes que pertencem a essa realização, que pertencem a este caso de uso. Vamos lá então. A primeira classe aqui, como seria comprar produto, podemos colocar apenas como... Vamos ver como que a gente pode colocar essa classe. Pode ser o carrinho de compra, porque o cliente vai interagir diretamente com o carrinho de compra, né? Vamos colocar aqui então, né? Carrinho de compra. Temos a classe criada. Ela já vem aqui em cima, ó. Então, já setamos aqui a classe. Não vamos colocar os métodos dela ainda, nem os atributos ou coisa do tipo. Vamos fazer mais um desse para a gente conseguir já pular para a próxima etapa. Vamos fazer outra realização aqui, olha. Criar um novo pacote, RSUC. Vamos criar o da emissão de nota fiscal, emitir NFE. Vamos abrir um novo diagrama de classe, que vai chamar realização do caso de uso, SUC emitir nota fiscal. Aqui dentro a gente vai criar um novo caso de uso de realização, um RSUC emitir NFE, pode ser? E a gente vai trazer ele aqui de cima, né? Emitir nota fiscal. Vamos então fazer a realização desse caso de uso. Caso você aí no seu Rose não apareça a opção, você pode vir aqui em Customize, daí você vai procurar essa opção aqui e mandar adicionar que ela já vai aparecer aqui do lado. Uma coisa que eu esqueci de falar, vamos setar isso agora então. Tanto no comprar produto, vamos já criar o VOPC dele, né? VOPC, View of Participating Class.
Vamos criar aqui a classe. Emitir. Aqui pode ser, não precisa ser exatamente no imperativo, não precisa ser um verbo, que pode ser o nome da classe mesmo no sistema. Eu coloquei emissão NFE. Aqui, tanto aqui como aqui no comprar produto, nós precisamos, essa aqui é a classe, mas geralmente a gente tem uma interface gráfica de usuário por trás. Ela que vai receber todos os dados que serão enviados para cá, processados, chamados outros métodos, e enfim, fazendo toda a ligação. Então aqui a gente tem que criar uma classe boundary. Esse boundary será tipo o nosso form. Então a gente pode definir ele como form carrinho de compra. E esse form aqui faz parte através de uma associação unidirecional do carrinho de compra. A mesma coisa para este aqui. Então a gente define isso aqui como... Você pode também abrir essa tela aqui para fazer todas as ligações. A gente vai usar isso aqui um pouquinho mais para frente. Para emissão NFE. Então todos os métodos e atributos que nós tivermos aqui, nós poderemos utilizar aqui também. Então eu vou fazer isso para o restante dos casos de uso e a gente já volta. Bom, pessoal, todos os casos de uso de realização foram criados. Faltou uma coisinha aqui que a gente vai ver agora, na hora de montar o diagrama de classe. Você pode vir aqui em Welcome, é aqui que a gente vai fazer todo o diagrama, né? A gente pode jogar todas as classes que nós temos no sistema para dentro dessa página em branco aqui. Vamos jogar o carrinho da compra, a emissão da nota fiscal, registrar do cliente, fornecedor, né? O funcionário e a troca do produto. Aqui, então, a gente vai fazer toda a ligação entre essas classes. A gente vai utilizar este conector aqui, que seria a associação unidirecional, para conectar essas classes. Aqui vai aparecer bastante com um diagrama de entidade de relacionamento de banco de dados. A gente vai ter que definir a ligação entre as classes e a cardinalidade entre elas, né? Qual que vai ser o relacionamento de 1 para n, de n para 1. Se for n para n, teremos que criar uma associativa, e nós temos um caso disso no nosso projeto. Vamos lá então, começando então pelo fornecedor, né? Com quem que o fornecedor vai fazer ligação aqui no nosso sistema? Basicamente, o fornecedor ele é responsável por tratar da solicitação da troca e tratar o produto. Então, nós teremos aí um relacionamento do fornecedor com a solicitação de troca e com o produto. Tudo bem, né? Até aqui tranquilo. A gente não vai tratar os relacionamentos, a cardinalidade ainda, só o relacionamento deles entre si. Beleza. O nosso funcionário, a gente viu lá que ele faz parte do processo de solicitação de troca, certo? Então, a gente vai relacionar ele aqui com a solicitação da troca. Correto, então. Solicitação da troca, fornecedor, funcionário. Ele também faz parte do produto, mas não diretamente, apenas através de uma ligação entre essas classes. Vamos lá então agora. O produto, a troca, também precisa ser relacionada com o produto, por causa que ela está diretamente ligada aqui. Nós teremos uma chave do produto aqui na troca, uma chave estrangeira. Agora, que produto? Ele vai fazer relacionamento com quem? Além do fornecedor e da solicitação da troca. Diretamente com o carrinho de compra, certo? Nesse carrinho de compra aqui. Perdão, ele vai fazer esse relacionamento mais tarde ainda. A gente vai tratar depois disso aqui. O carrinho da compra faz ligação aqui com o cliente. Né? O cliente ele abre um carrinho de compra. E o cliente também faz uma solicitação de uma nota fiscal, porque ele compra diretamente o produto. E essa nota fiscal também ela está relacionada com o carrinho de compra, mas de uma outra maneira. Aqui, esse relacionamento entre essas duas entidades aqui, essas classes, teria que ter uma classe associativa aqui,
Porque essa classe aqui, a gente sabe que, beleza, a gente pode ter vários carrinhos e vários itens para cada um deles. Então a gente tem que criar uma associação, que seria um item de um carrinho de compra. Então a gente vem aqui no comprar produto, a gente está realizando aqui no VLPC, a gente pode criar uma nova classe aqui chamada item do carrinho. Que aqui a gente vai editar os itens, a nota fiscal para cada um desses itens, ou para todos eles mesmo, e tudo isso, né? Tudo certo aqui, então beleza. Welcome. Aqui nesse diagrama agora, a gente vai trazer essa classe para cá. Item do carrinho de compra, então, a gente pode fazer esse relacionamento agora entre o produto com o carrinho de compra. E aqui a gente vai fazer esse relacionamento com o carrinho de compra e a emissão da nota. Ele é um relacionamento N para N, a gente vai tratar isso depois. Então aqui a gente vai utilizar esse conector, que é uma classe de associação, para interligar com o carrinho. Ou seja, nesse intermeio aqui, nós temos os itens dos carrinhos que tem uma nota fiscal que está pegando para cada produto. Então, beleza, né? Vamos lá, então. Agora a gente vai começar a tratar os relacionamentos entre elas. Funcionário e a solicitação de troca. A gente sabe aqui que a gente vai ter uma chave primária do funcionário e uma troca vai ter vários funcionários solicitando. Então, a gente sabe que vai ser um relacionamento de 1 para N. A gente pode colocar aqui, olha, multiplicidade 1 e aqui multiplicidade N. Aqui é a mesma coisa no fornecedor. A gente vai ter várias chaves de fornecedores aqui. Opa, multiplicidade N. E aqui vai ser 1. Um fornecedor. A mesma coisa agora para o produto, né? O produto, a gente não vai ter uma chave de uma troca para cá. A gente vai ter a chave do produto aqui na troca. Outra multiplicidade N. E aqui fica 1. Agora, entre o fornecedor e o produto. O fornecedor que possui um produto, ou vários, mas cada produto pertence a um fornecedor. Então, aqui a gente vai ter uma associação de N fornecedores. E aqui, 1. Então, tá certo aqui já a cardinalidade. Aqui a gente vai ter um produto apenas, um produto físico, e ele pode ser comprado várias vezes, pode ter várias quantidades em um carrinho de compra. Quantidade N aqui, né? Aqui, entre o carrinho e a emissão, a gente tem um relacionamento N para N. Por quê? Uma emissão que tem vários produtos e um carrinho de compra pode ter vários produtos. Você pode abrir vários carrinhos para vários produtos e vice-versa. Então aqui a gente tem esse N para N. E é por isso que a gente cria essa associação entre a emissão de nota fiscal e o carrinho. O produto aqui faz uma ligação direta, porém ele só vai ter a chave dele aqui. Mas a quantidade que vai setar na nossa nota fiscal vai ter que estar nessa associativa aqui determinando. E aqui no cliente, a mesma coisa, a gente tem um cliente que abre vários carrinhos de compras, ou apenas um. E aqui nós temos um cliente e temos uma nota fiscal para esse cliente. Então aqui a gente vai ter um relacionamento de N. Esse é o nosso diagrama de classe, então, com toda a cardinalidade setada. Agora a gente vai começar a tratar os atributos para construir o diagrama de classe e depois um diagrama de estado para a nossa classe. A classe que a gente vai construir, então, vai ser o carrinho de compra. Começando aqui, então, o carrinho de compra, nós iremos vir aqui na realização, onde tem esse VOPC. Pode criar aqui um novo diagrama de sequência. Vou colocar aqui diagrama de sequência da classe carrinho de compra. Aqui nós iremos tratar quem serão os participantes desse diagrama de sequência. Aqui é muito importante porque aqui que vai ser setado certinho se você fez corretamente esse diagrama ou se você fez ele inteiramente errado, né? Vamos lá então. Quem que vai executar então? Quem que abre esse diagrama? A gente setou lá a realização, né, na rastreabilidade dessa classe, daquele caso de uso, é o cliente, né? Ele é o ator responsável pela sequência do carrinho de compra. Ele vai ser o responsável por abrir esse carrinho, né? Uma linguagem menos técnica. Aqui então, o que a gente vai ter, primeiramente? A gente vai ter uma interface gráfica de usuário, uma tela para você inserir os campos e tal. Então nós temos a gente pode colocar aqui o form direto do carrinho de compra, né?
o form aqui, beleza? O cliente vai interagir só com essa parte e essa parte interage com o restante. Quem mais que ele vai interagir? Com o carrinho de compra, a gente pode colocar a classe aqui do carrinho de compra. Ele vai interagir também com o item do produto, né? O item do carrinho. E a gente também pode ver no diagrama de classe que o cliente vai interagir com a nota fiscal também. Porém, ó, o carrinho de compra, ele interage com o cliente, com a nota fiscal e também com o produto. Então vamos lá. Para criar esse diagrama, é muito importante você ver qual... o diagrama de sequência é feito pelo cliente, porém ele está sendo executado pelo carrinho de compra. A gente tem que ver quais são as ligações no carrinho de compra para setar aqui. A gente já tem o carrinho aqui, o form dele, o item. Agora a gente vai setar aqui os produtos, né? Ele vai interagir diretamente com o produto. Vai ser aqui no nosso catalogar produto. Né? E também com o nosso cliente, com a classe do nosso cliente. Certo, então. No diagrama de sequência, nós iremos utilizar os fluxos de controle para exemplificar quais serão as atividades realizadas, as sequências de eventos, né? O que a gente vai chamar aqui, por exemplo, dos métodos que a gente tem no nosso sistema na hora de programar o nosso sistema aí. Por exemplo, quando você vai inicializar um form, né, uma interface gráfica, a gente tem o construtor. Coloco aqui uma nova operação, inicializar, né? Automaticamente ele já vem nesse formato aqui de método. Aqui a gente pode colocar, ele vai fazer uma chamada para a classe do carrinho. Aqui ele pode também ter o método inicializar, ele vai, confundir aqui. Aqui você vai inicializar a classe também do carrinho de compra. Que a gente tem o construtor da classe. Beleza, a gente inicializou o form, a gente já inicializa essa classe automaticamente, porque ele se comunica diretamente com essa classe. Dependendo do seu sistema, cada operação vai ser separada, dependendo do seu sistema, ela vai em modo de cascata. Tá? Chama essa aqui, que automaticamente chama essa e as outras. O nosso sistema será assim, dependendo da operação. Nós teremos alguns botões aí na nossa tela, eu vou mostrar ela aqui para vocês. Então, esse é nosso protótipo do nosso carrinho de compra, da nossa tela. Nós temos todas essas operações que podem ser realizadas, todos esses botões, né? E aqui o status dele aberto, fechado, pendente, finalizado. Enfim, são os botões da nossa interface gráfica. Tudo que a gente faz aqui será chamado para os nossos métodos, né? Então, beleza. O primeiro botão, vamos começar aqui pelos botões aqui mais complexos, né? Vamos pegar o finalizar, por exemplo. O finalizar é um dos últimos botões, mas não tem muito bem uma sequência. Você pode começar por qual você quiser. Porque como é um método, esse form que ele é estático, ele vai estar sempre executando aí. A gente pode dizer, sempre que a gente define uma operação, ela vai para a nossa classe. Você pode ver aqui no VOPC que agora já tem essas operações. Ó. Se essa operação foi feita pela classe, já vai para a classe. E se for do form, ela vem aqui para o form. Então essa operação aqui pode ser o botão finalizar. Quando a gente pressiona o botão de finalizar, automaticamente, nesse fluxo de controle, no nosso sistema, ele está puxando o botão de editar pedidos no carrinho de compra. Aqui é o método de editar pedidos. Esse método, no carrinho de compra, ele vai chamar a classe do item do carrinho. Porque aqui, para fazer o cancelamento, ela tem que verificar todos os itens que estão aqui. Vou fazer uma verificação dos itens. Essa verificação, ela precisa chamar a classe de produto para listar, porque aqui a gente tem uma chave estrangeira do produto. Então aqui a gente vai chamar o método de editar os produtos na classe produto. E a gente vai, ao mesmo tempo aqui, verificar o cliente. Aqui a gente vai editar cliente, verificar cliente no caso. Então, depois de ter feito todo esse processo, nós teremos uma confirmação de que a compra foi sucedida. Então,
a confirmação aqui, então, que a gente vai receber. Confirmar finalização. Que seria a finalização do pedido da nossa compra, né? Ele tem que fazer todo esse processo para ativar esse botão aí no sistema. A gente não vai fazer de todos os fluxos, porque é um pouco mais complexo, porém, podemos começar aqui então vamos ver outra aqui. Adicionar mais produtos. Podemos adicionar aqui, ó. Operação aqui, botão, adicionar mais. Aqui a gente pode chamar a classe. Na classe a gente vai ter a opção inserir produto. Inserir não, colocar adicionar produtos, porque aqui a gente não está inserindo no sistema, está inserindo no carrinho, adicionando esse produto ao carrinho. Dando sequência aqui então, nós temos que fazer uma verificação desses itens. A gente já tem esse método pronto, a gente faz essa verificação novamente. Aqui agora a gente vai buscar, a gente vai usar o método inserir produtos, na classe produto. E após feita essa inserção aqui, a gente vai também verificar o cliente. A gente verifica e o produto é inserido. Confirmar inserção. Vai ter esse método de confirmar aqui. Vai ser um método booleano, né? True ou false. Esses são alguns dos nossos botões aí do sistema. Então, eu não vou fazer todos eles para não ficar muito extenso esse vídeo, então eu já vou mostrar como ele está pronto aqui. Esse aqui é o nosso diagrama pronto do nosso projeto já, com todas as questões, todas as condicionais que pode ter, todos os métodos. A gente precisa verificar a disponibilidade, verificar o pagamento, verificar os itens, tem que atualizar os produtos cada vez que a gente faz uma dessas operações. A gente tem que verificar tudo. É claro que a gente não vai fazer agora, porque senão vai ficar muito extenso, mas é um diagrama muito complexo. Ele é muito importante aqui que você define a questão da programação mesmo. Se a pessoa não sabe programar, ela vai ter muita dificuldade em fazer esse diagrama aqui. E aqui a gente tem todas as questões dos métodos, né? Esse é o nosso projeto já pronto, ó. Quando você aperta F5 no Rose, ele gera para você o diagrama de colaboração. Esse diagrama ele é muito importante, ele é meio que caminha junto com o diagrama de sequência, que mostra como será a colaboração de todos os métodos e classes, não da forma do sequência, de uma maneira mais simplificada, porém ele mostra como que eles se relacionam aqui, de uma maneira mais fácil de visualizar. O próximo diagrama aqui é um diagrama mais rápido, bem mais tranquilo de fazer, será o diagrama de estado. A gente vai fazer aqui do carrinho de compra. Como a gente viu aqui na nossa tela, nós temos esses estados aqui. Ele pode estar aberto, pendente, finalizado, ele pode estar com pagamento pendente, concluído ou negado. São todos os estados possíveis aí para o nosso carrinho de compra, né? Então, vamos lá. A gente vai, para fazer esse diagrama de estado, ele faz exatamente na classe, olha, diretamente aqui, porque é o estado dessa classe. A gente coloca aqui New State Chart Diagram, que é o diagrama, vamos colocar diagrama de estado. Aqui ele é muito simples de mexer. Essa bolinha aqui significa o estado inicial e essa aqui vai significar o estado final do nosso diagrama. Então vamos lá, né? A gente vai criar um estado para ele. A gente diz que ele pode estar aberto. Quando você clica no carrinho de compra, clica para fazer uma compra, ele instantaneamente abre um carrinho. Ele vai ser o primeiro estado, né? Ele vai ser um carrinho aberto. Aqui nós já temos uma operação de abrir. Vou colocar aqui, ó. Evento, detalhe. Vou ver esse aqui, abrir. Daí aqui a gente vai ter, então, alguns outros casos. Se der tudo certo, ele vai ser um carrinho fechado, porque a compra foi concluída. Então aqui a operação que a gente tem é uma operação de finalizar. Beleza, o próximo estado que a gente pode ter aqui, então, é o estado do carrinho cancelado, né? Aconteceu algum problema aí com a compra, carrinho cancelado. A operação que está realizando isso aqui, então, é a opção de cancelar. Nós temos aqui também um pagamento pendente aqui no carrinho fechado. Ele pode estar fechado, porém, quando a gente acaba de fazer a compra, ele pode estar pendente. A gente não significa que a gente pagou, né? A gente fechou o carrinho, então ele vai ter um pagamento pendente.
Aqui no fechado, então, olha, ele pode estar tanto em aguarde, beleza? Porque você não paga de uma vez, ele vai estar pendente em algum momento. Então depois a gente vai ter aqui o carrinho cancelado, se você não fizer o pagamento. Vou colocar aqui cancela. Ou também você pode pagar. Se você pagar seu carrinho, ele vai entrar na transição aqui de estado de pagamento concluído. E quando ele chegar nesse estado, que a gente vai fazer a confirmação, confirmar. E aqui ele vai finalizar o nosso estado, né? A gente vai ter uma observação de finalizar. Beleza. Quais são as outras ocorrências que podem acontecer? No pagamento, ele pode ser negado. Ah, o cara pagou com cartão que não tem que não tenha dinheiro naquele cartão, por exemplo. Então, vai ser um pagamento negado. O que vai ser, então? Negar. Assim como esse... Vamos colocar mais para cá. O pagamento pode estar negado. E esse carrinho cancelado, ele vai finalizar assim mesmo, né? Ele vai finalizar nessa transição. Aqui, finalizar. E se o seu pagamento foi negado, você vai finalizar ele também. Esses são todos os estados possíveis para que ocorra um carrinho de compra no nosso sistema, né? Então ele vai ser aberto, sempre que você solicitar uma compra ele vai ser aberto. Daí esse carrinho vai para o estado de fechado se você mandar finalizar a compra. Você pode cancelá-lo também, você pode simplesmente não querer comprar, você manda cancelar, fecha a página, ele cancelou, foi para esse estado, finalizou. Se você quiser fechar esse carrinho, ele vai ficar com pagamento pendente. Ah, eu quero pagar no boleto, no cartão de débito, no crédito. Primeiramente ele está pendente, então ele vai para esses dois estados aqui. Ou ele vai ser negado, e você vai finalizar sua compra, você vai finalizar a sua operação sem comprar, ou ele vai ser concluído e você vai finalizar a sua compra. O próximo diagrama que nós faremos agora é o diagrama de componente. Ele é um diagrama também muito importante por especificar a questão de framework e componente. O que seria um componente? Um componente, basicamente, seria um produto pronto, né, já finalizado. E um framework seria a reutilização de código. Né? Seria uma aplicação principal que você pode utilizar para desenvolver várias outras aplicações, vários componentes, ou até mesmo outros frameworks. Né? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? A gente precisa ter o diagrama de classe pronto e correto, senão você vai errar esse diagrama aqui. Basicamente, a gente tem aqui na realização do caso de uso, a gente vai ter que criar novas interfaces, porque essas interfaces que realizam algumas operações entre essas classes, né? Elas que vão implementar algumas funcionalidades. Então, a gente tem que criar uma interface para cada um dos nossos casos de uso. Então, vou colocar interface registrar fornecedor. Não precisa ser exatamente o nome do caso de uso, pode ser só o nome da classe, interface do fornecedor. Daí a gente pode criar aqui a interface do funcionário e para todos os outros casos de uso. Bom, com todas as interfaces criadas aqui, então, nós podemos dar sequência aqui ao nosso diagrama de componentes. Basicamente, esse diagrama funciona o seguinte, nós temos um componente principal, ou framework, se você preferir, geralmente um executável, algo que vai sempre desenvolver o restante das nossas aplicações, esse é o nosso framework. Aqui a gente pode colocar, então, como tela inicial. Vai ser nosso principal, a nossa aplicação principal. Né? Vamos colocar aqui como o estereotipo dela como exe. É um executável aí que vai dar início ao nosso sistema por completo. Né? Agora, qual que vai ser a interface que vai ser responsável por realizar esse componente? Né? A gente pode falar aqui, por exemplo, como é o cliente que dá início à entrada aí no sistema. A gente pode vir aqui em Realizes e vir nessa interface do cliente aqui e colocar em Assign. Você pode ver que ele criou aqui uma ligação com essa interface. Bom, como a gente já tem essa tela inicial, esse executável aqui pronto, a gente vai dar sequência aqui então. A gente vai ter agora outros componentes, né? E vamos colocar aqui, por exemplo, o cliente ele faz ligação ali com o carrinho de compra e com a emissão da nota fiscal, certo? Vamos criar aqui então carrinho de compra. Vamos setar o estereótipo dele como uma aplicação.
E a gente vai criar também aqui o da emissão da nota fiscal. Mesma coisa. Todo o restante aqui serão aplicações agora. A não ser que você tenha algum executável, alguma coisa aí que será tipo algo que você vai reutilizar para conseguir desenvolver o restante das aplicações. Aqui essa aplicação tem que ter uma interface que ela realiza, né? Então o carrinho de compra realiza aí a interface do carrinho de compra. Assign, interface do carrinho de compra. E essa interface ela tem uma dependência com o cliente. Então a gente pode dizer que ela é uma interface fornecida, né? E essa aqui é uma exigida. No caso a gente tem a do cliente e a do que a gente compra. Aqui ela está sendo exigida e aqui ela está sendo fornecida. Entenderam? Vamos fazer o mesmo aqui para a emissão da nota fiscal. E agora você tem que seguir o diagrama de classe para fazer toda essa ligação entre os componentes da maneira correta. Ou seja, se o seu diagrama de classe está errado, provavelmente seu diagrama de componente vai estar errado também. Então a gente vai colocar aqui a dependência. Agora a gente vai seguindo conforme o diagrama de classe essas ligações aqui. A gente sabe então que o carrinho de compra ele vai ter aqui uma ligação com o produto, né? A interface do produto tem que implementar os métodos que estão aqui também, né? Então, olha, a gente vai nessa interface fornecida aqui vou colocar um pouquinho para o lado aqui o carrinho de compra. Ele vai precisar também do item do carrinho, como a gente pode ver no diagrama de classe. E a gente vai indo de maneira subsequente. Eu vou terminar aqui o diagrama e a gente já dá sequência à explicação disso aqui. Então, pessoal, esse aqui é o nosso diagrama de componente completo. Você pode perceber aqui que nós temos o executável, né, que é o acesso do cliente. Esse aqui já é pronto do nosso projeto, que a gente ia fazer manualmente. É basicamente o nosso diagrama de classe tratado na maneira como funcionam todas as componentes, todas as aplicações, todos os executáveis, o que pode ser um framework, o que pode ser diretamente um componente, um produto final mesmo, né? Então nós temos aqui o executável do cliente, ele vai fazer uma ligação de uma interface exigida e fornecida com a emissão da nota fiscal e com o carrinho de compra. O carrinho de compra possui uma exigência da interface do item do carrinho de compra, assim como a nota fiscal. Então, aqui o produto faz uma requisição também essa interface aqui do carrinho, né? Para ele estar aqui. Ele vai precisar implementar método aqui, né? Exatamente como a gente está aqui também. Olha, a gente vai ter um executável dos fornecedores e dos funcionários. O que seria? Por que aqui a gente tem todas as aplicações e aqui seriam os executáveis? Essas aqui são funcionalidades que são implementadas para vários outros componentes, né? A gente tem uma tela que o funcionário utiliza para cadastro, tem uma tela que o fornecedor utiliza para conseguir se comunicar com o nosso sistema, assim como o cliente. Então aqui a gente tem alguns frameworks, né, que a gente está implementando para todo o resto, e todos esses componentes pequenos aqui que são responsáveis por implementar os métodos lá no nosso código. Agora, para finalizar, a gente tem o diagrama de implantação. Vou voltar aqui para o nosso primeiro modelo da aula. O diagrama de implantação, assim como ele é um diagrama de especificação, né, de requisitos não funcionais, ele vai no documento de especificação complementar, assim como alguns outros diagramas, e ele vai mostrar toda a parte física do nosso sistema, né? Como que vai funcionar o nosso sistema? Ele vai ter processadores, impressoras, como vai ser a nossa funcionalidade por dentro aí, né? Nossa infraestrutura, que a gente chama, né? Então, vamos começar aqui, olha. No nosso sistema, a gente vai ter aí um servidor, né? Um servidor de aplicações e banco de dados. Vai ser um servidor para trabalhar com isso. Esse quadrado aqui, processor, vai ser um processador, vai ser qualquer tipo de componente que possua um processador acoplado a ele, né? No caso, um servidor. E a gente vai ter também um switch que está interligando todo o nosso sistema, né? Esse switch aqui, ele não tem um processador, ele é só um device, né? Que seria um dispositivo, né? Um componente aí do nosso sistema físico. Vai ter uma conexão entre eles. A gente vai fazer essa conexão via Ethernet, né? Cabo de rede, que a gente chama. Beleza. Agora a gente vai ter também um servidor só para backup separado dos dados do nosso sistema. Esse servidor também vai ser conectado via cabo Ethernet no nosso switch.
que mais que a gente vai ter agora? A gente vai ter as nossas estações de trabalho, onde a gente desenvolve estações de trabalho. Essas estações, então, a gente vai ter aqui, serão os computadores, né? Todos os computadores serão ligados através de um cabo internet. Aqui a gente vai conectar via TCP/IP para um servidor de nuvem, que a gente vai armazenar nossos dados. Esse servidor de nuvem que vai se disponibilizar para todos na web, né? Todas as nossas, todos os nossos serviços, né? Então aqui, via TCP/IP. E nós temos também as impressoras, que também são dispositivos, impressoras. E a gente vai conectar elas via TCP/IP. Só que no nosso switch a gente vai conectar via cabo de rede, né? Via internet. Mas a gente faz uma conexão entre os computadores via TCP/IP, só que não precisa ter essa conexão direta entre elas aqui. E das nuvens para as estações dos clientes que estão comprando em suas casas, a gente tem uma conexão via TCP/IP. Esse aqui é o nosso diagrama de implantação. O diagrama de implantação ele é muito importante na questão de infraestrutura. Por ser um sistema web, ele é mais simplificado. Se fosse um sistema completamente físico, seria muito maior, teria mais estações, mais impressoras e mais conexões. Como a gente faz ligações diretamente com a nuvem, muita coisa fora da gente vai ser via TCP/IP mesmo. Então, muito obrigado por assistirem. Esse é uma parte do nosso projeto. Esses diagramas aí são os mais importantes da UML que nós estamos trabalhando. Espero que tenha gostado e até mais.